Muito obrigada, professor. E fica esse mote também da atualidade, que também nos vai servir aqui de fio condutor, com certeza, para dois dos debates que nos juntam aqui esta manhã, nesta análise de oportunidades e destes modelos mais equitativos, até porque há outras pandemias, como induzia o Dr. Francisco Ramos, do cancro à diabetes, às doenças cardiovasculares, são muitos os desafios. Como está Portugal no cenário europeu, no acesso ao medicamento em ambulatório? O que está a resultar noutros países que eventualmente possa ser transposto para cá? É o mote da apresentação do Patients Weight Indicator, barreiras e oportunidades no acesso aos doentes à inovação, de Max Newton, Senior Consultant for Global Supplier and Association Relations of IQVIA. Max, if you please. Bom dia. Pleasure to meet you all, and thank you very much for inviting me to this incredible venue for an incredible story. So today, I'm going to be talking you through not a uniquely Portuguese problem, but one that is currently facing all of Europe. So that is access to medicines, but what I want to cover is not just the reimbursement pathways, which is what I will cover at the first section of this discussion, but what is a full pathway problem from regulatory all the way through to transparency. So I have three sections I want to cover. I want to talk to you about the FPL weight indicator, which is a project I've been leading for a number of years, and this really highlights where Portugal is in regards to the rest of Europe, puts the problems into perspective, then to really discuss what is the issue of access, where can these problems occur, and how other European countries have developed and overcome these, and where we can position, where we can view the barriers. So firstly, the project that I'm going to be showing you is the FPL weight indicator. I hope many are familiar with it. This covers the central step in the issue of access, which is reimbursement. The reason FPA covers this is because this is one of the main hurdles, one of the main easily visible areas to cover when looking at the issue of low or variable or inequitable access to medicines. This study in the context of Portugal is mostly, almost 85% hospital-dispensed medicines and therefore extremely relevant for our audience here today. The second is that the information provided within this study comes from Apipharma, and the rest are from the equivalents, so APPI in the UK. This study is almost 4 years of the most innovative medicines, the most recent innovations in our industry. It covers 34 countries now, some EU, some non-EU, and what we aim to give from this perspective is to put Portugal in a broader European context and really set up the rest of the discussions that we're going to have today around the issues of access. The two key points it focuses on is availability, so how many medicines are available in each country, and then the second is, well, how long does that take? I'm going to start by showing you the initial view, which is over the most recent period, so 2016 to 2019, how many medicines are available across our European markets. Portugal sits dead center within this segment, and what you can see is broken down within these smaller bars is the extent to which medicines by year are available in Portugal. This top green bar, as you'll see on the chart, is essentially showing that Portugal has a lower rate of availability for the most recent products launched. However, does sit very central within the rest of the European countries. This is not indicative of all issues within the systems and is not indicative of the total problem, but is a very, very good foundation to start these discussions. What's interesting when we look at the information from the FPA weight indicator is to what extent are there delays? So overall, Portugal has relatively good access versus European countries. There are obviously others that have higher, there are obviously others that have lower. But what I want to really focus on is the time it takes to provide reimbursement to these medicines in Portugal. So now you'll be able to see where Portugal sits in here, and this has moved lower down with an average of 641 days taken for access to these most recent innovative medicines. Many would argue that these innovations can have some level of delay due to the fact that these are under consideration or
have a need to build up consistent, strong, robust evidence. But we've seen over many instances, take for example, warfarin and NOACs, that over time, it's certainly proven that this innovation is of value. One thing I like to point out here is within these books and whisker plots where you can see each innovative medicine and how long it's taken, you can see at the very bottom segment, it shows that there is certainly a potential for certain medicines to be granted reimbursement very, very quickly. This gives us a good indication into what's possible in all markets, and that the variation in the speed of patient access can be not just significant from countries, but within countries itself. Another major element to show is the extent to which there are restrictions on certain products. Now, I want to move to the next segment, which will show you if it moves, the extent to which there are restrictions on each of our new innovative medicines. Now, in Portugal, this is not a uniquely Portuguese problem. There are many restrictions on many products across Europe. I have to point it here. There we go. So now you can see within this yellow segment, what we've done is broken down each of the countries, each innovative medicine, and shown to what extent is there a restriction placed on this. This could be an indication-based restriction. This could be based on a named patient basis restriction or any other such limitation to the original marketing authorization. Now here what we can see is, you can see for Portugal there's a significant number of restrictions imposed, very similar to other countries known for adding those increased restrictions, such as the UK. Things like the Cancer Drugs Fund and many other managed entry, managed access agreements can be very limiting. However, reimbursement is just one of all of the segments, and I think it's important to understand access to medicines in its broader context. This study, the study I've shown, is focused solely on reimbursement, but access to medicines has multiple components. If we start with the regulatory section, for example, so in Europe, I think it's around 70-75% of all global new compound entities are launched within Europe. And this is a question of European relevance to the market, as well as companies having the ability to launch in all areas. The second is the market accessibility, which I've covered. And then there's the affordability segment, which is, can medicines be provided at a price or at a cost to the system that can be paid for? The last is the physical availability, and we will all know from the European Pharma Strategy and from many discussions going on around Europe that shortages are a consistent question. This is the extra fourth component when we think about access to medicines as a whole, and what I want to do is touch on each of these as we move through the discussion. One major blocking point, one major sticking point for truly understanding why there is such variation and why there is what can be perceived as inequalities in access across Europe is the extent to which products are launched in certain markets. Now, what we see overall when we take our data, when we take a perspective on this, is we're really looking solely at the judgment segment. We're looking, is it reimbursed or is it not reimbursed? We do not have visibility in all instances to whether something has been submitted in a local market, or whether it's been resubmitted, withdrawn, if there is a decision pending. And so what you don't get is you don't get a longitudinal view of what's happening for companies and for products. In many instances, having worked on this previous project for many years now, what we actually see is many miscategorizations of certain words, where things are, say, not submitted, but it's actually been withdrawn because there's been no ability to reach an agreement on price, or there's been no flexibility in terms of coming to an appropriate decision. This is one of the things that I think is going to be a major sticking point and something that has to be worked out in future. There are many projects going on around this over the next couple of years. The IRIS link, the national competent authorities are looking upon it, and at a European level we've heard about proposals for mandating pan-European launches. Now,
my part for the discussion is to say why this is so important to look upon and why we have to have some level of transparency into ultimately what is potentially a commercial decision. Now, 4 scenarios for you. Say, for example, company submits in a market, they are looking to be recommended but are awaiting final decisions. There are instances where companies submit but are then withdrawn, as well as instances where products are simply not recommended due to an inability to come to a mutual conclusion. And then underneath that, you have situation D, scenario D, where products are ultimately not submitted in a market. So when we look across our weight indicator, we look across the availability of medicines. Many of these can be put down to multiple categories here. And I think this is one of the major questions that we need to answer moving forward, and one of the last sticking points to truly understand why there is such variable access. Overall, and to sum up everything that we've seen and we've researched, looking at the root causes of unavailability within markets, there's actually a number of different factors at play, many of which we will be aware of, but many we're not. So if you look at the top, we're thinking about the systemic factors. There's a high, increasing number of new innovative medicines being launched by the industry, and this should not be seen as a problem, but as an excellent solution to improving patient outcomes and treating new diseases. However, this is naturally causing difficulties within the system if we're providing so many new compound entities that have to be judged and available and paid for. Then as we move to the side, one of the great examples within local markets is currency fluctuations. Many would focus on parallel trade or international reference pricing, but for this example, I'm going to focus on currency fluctuations. Take the example of Norway. The Norwegian krona has changed dramatically over the most recent few years. And what it means is within that market, medicines appear more expensive than they are, and that ultimately you get an inability to pay or an unwillingness to be able to access new, incredible treatments. There are other issues like authority delays, and to essentially understand all of the different factors in play, it's important to take this pan-issue view and to view everything within context. I hope that I've provided a good example of not just the issues of reimbursement, but of all around access to medicines across our many countries. Thank you. Obrigado. Comparing to markets themselves is always going to be controversial. Say, for example, if you start comparing to, say, the Nordic markets, where they have a system whereby products are automatically reimbursed through the hospital setting instantly after central authorization. However, it's important to note that each country has its own unique problems, and I think where Portugal fits within the overall European segment is promising. Everybody has issues they need to focus on, and I think that time to access for Portugal is something that we should be considering as moving towards a more central approach. But it's clear there are a rich and a poor Europe, isn't it? Certainly so. And one of the things we see when we look at this is it's not just about the ability to pay for certain countries, but the ability and the willingness to provide access to a new class of treatment, a new approach to treating certain patients, whereas we see across Central and Eastern Europe a significant divide appearing between Western and Eastern European markets, not just on the access front, but on the willingness to pay for new innovative therapies. And that all comes down to the historic spend in innovative medicines. If you don't have the historic spend, you can't pay for future innovation because you don't generate the savings from things like biosimilars and generics, and ultimately the system persists. And it's clear that you said that Portugal is above the average in concerning of approvals, of course, but also in the time that it takes to those approvals. So should we have, and you said so in your presentation, more information and transparency concerning non-approvals and restrictions? Certainly. And I think what this would do is this would give us greater visibility into the reasons why those delays occur. Many would naturally lean to say, whether you're
pharma company, you would say it's the regulator's perspective. From a regulator, you would say it's the companies not wishing to submit or taking too much time over pricing and discussions like that. And I think what this middle step that I've discussed does is it gives this openness and transparency to it. And as you've heard from myself earlier, and what you'll see over the next couple of years is this coming to fruition, where we get a greater transparency, we get a greater understanding. And can we get a time window? Can we have a time window for that approval, for the approval? So the approval is scheduled, I believe we're expecting to see something 2022, so the EMA and national competent authorities have some level of information being set up and projects are underway. I also know there are other projects in pipeline which are essentially looking at this from a pharma company's perspective to essentially say, look, we also need to have a view on this in anticipation for information being launched around the end of 2022. So in summary, around a year to 2 years. 1 year, not so bad. Thank you so much, Max, for your presentation and enlightenment. Thank you so much. Na análise das condições de acesso, com ou sem restrições, os segmentos de doentes, até nas renegociações, nos termos desse acesso, o que muda para os portugueses, então, com as alterações ao Regulamento Europeu para a avaliação de tecnologias de saúde? Será esta uma oportunidade para os doentes? É o que vamos perceber com a apresentação da doutora Mariane Cossito, técnica superior da Direção de Avaliação das Tecnologias de Saúde do Infarmed, que se junta a nós por via remota. Muito bom dia, doutora. Está-nos a ouvir bem? Olá, bom dia. Muito obrigada, muito bom dia a todos. Gostaria então, antes de mais, de agradecer esta oportunidade de dar a conhecer o futuro Regulamento Europeu da Avaliação de Tecnologias de Saúde, para o qual a presidência portuguesa no Conselho da União Europeia e, em particular, o Infarmed trabalharam arduamente para que este regulamento visse a luz do dia. Portanto, confesso que sem falsas modéstias estou muito orgulhosa da equipa com quem tive o prazer de trabalhar para este sucesso. Precisamente porque nós acreditamos que o mesmo traz mais-valia para os pacientes, não só para os portugueses, claro, mas para todos os pacientes da União Europeia, mas também para os profissionais de saúde, para os sistemas de saúde dos Estados-membros e também para a indústria. Muito bem, então, se calhar começo por um pequeno contexto histórico. Em 2004, a Comissão Europeia e o Conselho de Ministros consideraram a avaliação de tecnologias de saúde uma prioridade política, reconhecendo a necessidade urgente de estabelecimento de uma rede europeia de avaliação de tecnologias de saúde sustentável. O apelo da Comissão foi respondido em 2005 por 35 organizações europeias, surgindo assim o projeto EUNETA, que tem um cunho técnico e científico. Ao longo destes anos, desde 2005 e depois com várias joint actions até 2021, a EUNETA desenvolveu colaborações na área da produção conjunta de relatórios de avaliação clínica, de diálogos precoces com os criadores de tecnologias de saúde e também na geração de evidência com dados do mundo real. Com um cunho mais estratégico, a rede europeia, a rede de avaliação de tecnologias de saúde refletiu e produziu documentos de estratégia para a cooperação, bem como para sinergias entre questões regulatórias e de avaliação de tecnologias de saúde. Do ponto de vista da sustentabilidade, a Comissão Europeia desenvolveu um estudo de avaliação de impacto deste regulamento e a consequência de todo este trabalho foi então uma proposta de regulamento de avaliação de tecnologias de saúde que surgiu em 2018. Esta proposta esteve em discussão no Conselho da União Europeia durante mais de 3 anos e tendo a presidência portuguesa no Conselho conseguido chegar a um acordo com os Estados-membros e também com o Parlamento Europeu. Prevemos então que este regulamento seja publicado ainda durante o mês de dezembro, após o endosso oficial do Parlamento Europeu, que se prevê que seja no próximo plenário de 15 de dezembro. Passando então aqui para os princípios-chave deste regulamento, é um enquadramento para a cooperação dos Estados-membros em matérias de tecnologias de saúde ao nível da União,
trabalho que até aqui foi desenvolvido, mas sempre numa base voluntária. É um trabalho conjunto, pretende-se que assegure elevada qualidade, transparência e em tempo oportuno, para que os Estados-membros possam utilizar o trabalho conjunto atempadamente. Prevê uma implementação progressiva, sobretudo nas avaliações de medicamentos, para garantir que o sistema consegue responder, para garantir então a resposta deste sistema. Prevê então as avaliações clínicas também efetuadas conjuntamente pelos Estados-membros, a evidência submetida pelos criadores, pelos fabricantes, será feita apenas uma vez ao nível da União, em detrimento de virtualmente 27 submissões a nível dos Estados-membros, e tendo assim todos os Estados-membros acesso à mesma evidência. E um dos pontos também bastante importantes deste regulamento, e provavelmente o motivo pelo qual esteve 3 anos em discussão entre os Estados-membros, é que este regulamento aplica-se apenas à parte clínica da avaliação, não tem interferência com as competências dos Estados-membros em matérias de decisões, de preços e de financiamento de medicamentos e tecnologias de saúde. O regulamento prevê 4 áreas de cooperação conjunta. São então as avaliações clínicas conjuntas, que serão das tecnologias, medicamentos e dispositivos médicos. As consultas científicas conjuntas, que são um aconselhamento sobre o desenho dos estudos clínicos, por forma a que estes consigam responder às questões colocadas numa avaliação de tecnologias de saúde. Estando também previsto que este aconselhamento possa ocorrer em paralelo com o aconselhamento da Agência Europeia do Medicamento, ou também com os painéis de peritos previstos nos regulamentos dos dispositivos médicos. Prevê também a identificação de tecnologias de saúde emergentes, comumente chamado de Horizon Scanning, e também a cooperação voluntária. Esta cooperação voluntária pode integrar outras tecnologias que não medicamentos ou dispositivos médicos, pode debruçar sobre aspectos não clínicos da avaliação. Relativamente à implementação deste regulamento, será então faseado para assegurar a capacidade de resposta do sistema. A data de entrada de aplicação é 3 anos após a entrada em vigor, o que dará o tempo para preparar os atos legislativos de implementação e atos delegados previstos no regulamento, e também para atualização e elaboração de documentos de orientação de avaliação e de cooperação. Prevê-se assim que o trabalho conjunto se inicie em 2025, com consultas científicas conjuntas, identificação das tecnologias emergentes e cooperação voluntária também, e as avaliações clínicas conjuntas de dispositivos médicos. Nesta data, iniciamos também a avaliação conjunta de medicamentos indicados para o tratamento de doenças oncológicas e para terapias avançadas. 3 anos depois, os medicamentos classificados como órfãos serão também objeto de avaliação conjunta, e em 2030 todos os novos medicamentos aprovados pela via centralizada serão alvo, então, da avaliação clínica conjunta prevista no regulamento. Olhando então para o nosso processo nacional, para depois vermos qual é que é a implicação do regulamento no nosso processo. Podemos observar que o processo se inicia apenas com a submissão do pedido de financiamento pelo titular da AIEM, após este obter a dita autorização de introdução no mercado. Segue-se então a avaliação farmacoterapêutica e farmacoeconómica, em que se avalia a efetividade relativa e da relação custo-efetividade. E na negociação, para além dos resultados da avaliação, obviamente, pesam outros fatores, tal como a comportabilidade orçamental ou prioridades do sistema de saúde. E após a decisão tomada pelo Ministério da Saúde para novas moléculas, dá-se então o acesso efetivo ao mercado, as entidades interessadas são informadas, é publicado o relatório de avaliação
no Infomed, relatório público para consulta. Com o futuro regulamento, teremos então a oportunidade de identificar tecnologias de saúde emergentes de um modo mais sistemático, que é importante na identificação de tecnologias promissoras e preparação dos sistemas de saúde. Na verdade, o Infarmed já desenvolve trabalhos nesta área desde 2018, criou o projeto Horizon Scanning, que tem como objetivo o de recolher, tratar, de forma sistemática, claro, informações de várias fontes sobre a introdução de novas tecnologias no SNS. O acesso a dados da Europa potencia exponencialmente os benefícios que podemos tirar deste exercício. Teremos também, então, a oportunidade de estimular as consultas científicas conjuntas, com vista a melhorar a evidência que os criadores das tecnologias submetem às agências da HTA, que muitas vezes não respondem às necessidades do Infarmed e das agências de avaliação de tecnologias de saúde, por não apresentarem, por exemplo, estudos comparativos. Em relação às avaliações clínicas conjuntas em novas tecnologias, que são as potencialmente promissoras, vamos ter acesso a elas numa fase muito precoce do ciclo de vida do medicamento. Prevê-se que a publicação do relatório de avaliação conjunta seja feita dias após a concessão da AIM pela Comissão Europeia, por volta de 10 dias, pelo menos é isto que estamos a prever, o que significa, bem, é isto que estamos a prever, é isto que já acontece com as avaliações voluntárias na EUNETA. Portanto, não estamos aqui a partir do nada, não estou a fazer previsões do nada, estou a basear-me, obviamente, na experiência que temos na EUNETA. Então, dizia que previa-se que estas publicações vão ser publicadas num curto espaço de tempo após a concessão da AIM pela Comissão, o que significa que a avaliação farmacoterapêutica para estes medicamentos estará concluída, ou estará muito perto de estar concluída, a quando da submissão do pedido de financiamento, e não dependemos da submissão do pedido de financiamento nacional para termos esta informação. Prevemos assim que a avaliação clínica conjunta se traduz em ganhos para o processo nacional, com poupança nos tempos de avaliação, mantendo os padrões de qualidade das avaliações. Ainda a participação sistémica das associações de doentes em todo o processo. O regulamento prevê que tanto nos processos de avaliações clínicas conjuntas e das consultas científicas, tal como o Infarmed já faz no âmbito do projeto Incluir, como também os doentes, as associações terão a oportunidade, a par com outras partes interessadas, de dar o input em questões horizontais e estratégicas do trabalho desenvolvido no âmbito deste regulamento. Para concluir, e tentando responder à questão colocada neste fórum, sim, o regulamento europeu é uma oportunidade para os doentes portugueses, na medida em que acelera, robustece e robustece a avaliação de tecnologias de saúde, em benefício dos sistemas de saúde e dos cidadãos. A avaliação farmacoterapêutica passa a ser obrigatória para os novos medicamentos, não estando dependente de vontades ou de estratégias das empresas. Trata-se de uma avaliação mais precoce, mais célere, que deverá estar concluída numa data perto da data da concessão da AIM, comum a todos os Estados-membros, e que resultará em poupança de tempo na primeira fase do processo de avaliação nacional, obviamente não invalidando a questão económica, que é soberana aos Estados-membros. Prevê também a participação horizontal das associações de doentes em todo o processo, capacitando-os para colaborar em processos de avaliação de tecnologias de saúde. É também uma fonte adicional aos profissionais de saúde, aos pacientes e ao público, de alta qualidade científica, e que permitirá informar sobre a efetividade relativa num momento bastante precoce do ciclo do medicamento. Esta era então a informação que eu tinha para... Aproveitava a sua apresentação, já agora, só para deixarmos aqui alguns pontos reforçados. Pressupondo na apresentação que nos fez que há uma efetiva melhoria e uma rapidez neste processo de avaliação, vai este novo modelo permitir a simplificação
e até contrariar um pouco das assimetrias que o Max Newton nos apresentou aqui anteriormente, ou seja, com este modelo deixamos de ter os países a poder servir de algum modo como força de bloqueio pelas diferentes prioridades da saúde que têm? Eu penso que sim, a partir do momento em que nós estamos a fazer uma avaliação europeia, que não depende que não depende de uma vontade do titular da AIM submeter o processo à avaliação, não depende da estratégia. Por exemplo, para Portugal, que é um país que tem um mercado relativamente pequeno, vamos ter acesso a essa informação e poderemos utilizar outras ferramentas para tentar agilizar o acesso efetivo de novas terapêuticas em Portugal. Não, será criada uma pool de peritos de todos os Estados-membros, inclusivamente de Portugal, como é óbvio, como já bastantes nossos peritos que trabalham na Comissão de Avaliação de Tecnologias de Saúde já colaboram para a EUNETA, por exemplo, e sim, será criada uma pool. O regulamento tem um grupo de coordenação que irá coordenar todo este trabalho dos peritos nas várias áreas de colaboração e também na área voluntária. Como referiu também para dezembro, por parte do Parlamento Europeu, fica inerente aqui que os Estados-membros acordaram que a avaliação da Agência Europeia do Medicamento é final, o que teoricamente acaba com uma nova avaliação do benefício farmacoterapêutico de cada país. Isto, no nosso caso, acaba por ser, na realidade, que nós conhecemos, particularmente interessante, porque é uma das críticas que mais ouvimos, nomeadamente ao Infarmed, esta parte dos tempos, não é? De uma espécie quase de redundância de avaliação. E estou-me a lembrar disto até pelo exemplo atual que temos em relação às vacinas, não é? As vacinas anti-Covid. Eu acho que não devemos... ou seja, nós não estamos a falar propriamente da mesma avaliação. A avaliação da Agência Europeia do Medicamento e a avaliação das agências da HTA não são propriamente o mesmo tipo de avaliação. A Agência Europeia do Medicamento procura comprovar a eficácia, a segurança e a qualidade do medicamento, e o que as agências da HTA fazem, o Infarmed, neste âmbito da sua competência, porque o Infarmed tem as duas competências, no âmbito do HTA, da avaliação de tecnologias de saúde, faz é verificar ou seja, a comprovação da eficácia relativa em relação precisamente esses comitês que muitas vezes servem de base à aprovação da EMA, não é? Necessariamente base. Peço desculpa, agora não estou a ouvi-la. Não. Esses comitês muitas vezes servem de base, não é? À avaliação final também da agência. Infelizmente, há situações em que é difícil obter informação adicional para além daquela que é submetida à agência. Isso é verdade. Nós achamos que as consultas clínicas, as consultas científicas conjuntas podem, achamos não, isto é uma certeza, as consultas científicas conjuntas podem melhorar ou podem ajudar os titulares da AIM, os criadores das tecnologias de saúde, a submeter informação que seja pertinente para as avaliações clínicas, para a avaliação propriamente, no caso a avaliação clínica conjunta ou uma avaliação nacional. Mariane, muito obrigada pela sua participação e pelos seus esclarecimentos. É tempo para o debate. Com estes dados, e já são bastantes para a conversa, eu peço que se juntem aqui a mim, por favor, no palco, o Dr. Heitor Costa, em representação da Apifarma, Tamara Milagre, presidente da Evita, que representa os portadores de mutação genética com alto risco para o cancro hereditário. Era a altura de eu trocar de microfone e resultou. Portanto, doutora Mariane, continue connosco para esta sessão. Tamara, comece por si, depois do que ouvimos já esta manhã.
identifica aqui oportunidades de mudança também numa área em que falamos de 10% dos cancros mais frequentes? O microfone, só um minuto. Por favor, a doutora Tamara, está de luvas, é mais fácil. Bom, obviamente espero uma melhoria nessa comunidade que é a nossa, que são de facto 10% de todos os casos de cancro, também dos mais frequentes, dos mais letais, dos cancros pediátricos. É um cancro algo negligenciado a nível das políticas em saúde, porque faz de conta que não é um problema específico, mas é um cancro caríssimo, porque surge em idade precoce e, portanto, precisa de uma resposta rápida e urgente. E, felizmente, já temos alguma terapia dirigida, comercializada, mas temos sentido atrasos no acesso relativamente a esses medicamentos. E como diz, sendo frequente e também dos mais letais, é difícil ter aqui perspectivas de se conseguir travar às vezes também um bocadinho a progressão das doenças, não é? Dado estes atrasos. Com certeza. Há uma iniciativa a nível europeu que se chama Everyday Counts, não é? É da FPA. E, portanto, obviamente, para um doente oncológico com uma doença metastizada, cada dia conta mesmo. Ou seja, cada dia de atraso traduz-se numa progressão da doença. E isso, obviamente, repito mais uma vez, a nossa comunidade é jovens adultos, nomeadamente, estamos a falar de mães de filhos menores e essas mães com a inovação que temos neste momento versus quimioterapia comum, tem uma qualidade de vida completamente superior e também um aumento de sobrevida da doença que se traduz em produtividade, para não falar da assistência à família. E sendo o pilar de uma família, a mulher. Há estudos sobre isso. Mulheres e homens são diferentes, cada um tem as suas vantagens, com certeza, mas a mulher, a mãe, é o pilar da família e se este pilar falta, então colapsa completamente a estrutura familiar. E o próprio impacto que tem para o país. Eu pedia-lhe, por favor, que partilhasse o microfone com o Dr. Heitor. Dr. Heitor, depois do que ouvimos também, qual é a perspectiva da Apifarma? Esta aprovação e as alterações que se avizinham, deixa a indústria otimista? Olha, antes de lhe responder diretamente, deixe-me fazer uma coisa, que é agradecer à Associação Portuguesa de Administradores Hospitalares. Eu não vejo aqui o Sr. Dr. Alexandre Lourenço, mas vejo o Dr. Miguel Lopes e ao Sr. Presidente da AstraZeneca, é a AstraZeneca o convite que nos fizeram para estar aqui, e também saudar todos os participantes, os que estão aqui e os que estão em casa, ou que estão no trabalho, e faço na pessoa do chairman da conferência, o professor Francisco Ramos, e também os colegas, obviamente, do painel, a doutora Mariana Cocito e a Evita. Em relação ao regulamento, também aproveito a oportunidade, e é de justiça, o que é justo, também tenho que congratular aqui o Infarmed, o Estado português, e aqui o Infarmed teve um papel fundamental na aprovação, de facto, deste regulamento. Este regulamento, a doutora Mariana Cocito fez ali um pouco a história, mas passou por várias presidências da União Europeia que nunca conseguiram chegar a consenso. E, de facto, a presidência portuguesa conseguiu consensualizar uma proposta entre o Parlamento, a Comissão e o Conselho, e que está agora a ver a luz e que, de acordo com a informação que obtivemos, aqui em dezembro, prevê-se que o Parlamento venha a aprovar, mas já passou todo aquele processo de codecisão complicado da Comissão, que outras presidências, inclusive a alemã, a precedente, que também tentou terminar, não tinha conseguido. Deve-se muito ao Infarmed e, não estando aqui connosco, ao seu presidente, que é, de facto, uma pessoa que é muito conhecida nos seus pares, respeitado,
e que conseguiu chegar a bom porto. Vamos ver se Mas ainda se dito junta a isto nós que- durante a manhã. Mas dito isto, estamos nessa expectativa. que é de justiça dizê-lo, de facto, esta proposta, tal como a vimos e apresentada pela doutora Mariane Pocito, ela traz, de facto, potencialidades para que o processo de avaliação, primeiro daquilo que é o financiamento de um medicamento, que é a avaliação, enfim, aqui no jargão, farmacoterapêutica, que é, no fundo, a determinação da mais-valia, ou igualdade, ou inferioridade, porventura, de um novo medicamento, que é para o qual é pedido o financiamento em relação àquilo que é ao que já existe de melhor e que será o dito custo comparador. Esta avaliação farmacoterapêutica, de facto, pode ser mais célere, porque se cumprirem aqui algumas questões, porque na questão que colocou há bocado, o processo prevê que haja um aconselhamento científico junto das tais consultas, esse aconselhamento científico feito no seio da Agência Europeia do Medicamento, nós dizemos a EMA, no seio da EMA, esse aconselhamento será conjunto, de facto. Será não só para aquilo que a EMA faz, que é, no fundo, determinar um balanço entre o benefício e o risco e dar-lhe uma autorização de introdução no mercado, sim ou não, se esse balanço for positivo ou não, mas, simultaneamente, iniciar um processo de aconselhamento em que não se vai só, de facto, estudar essa relação que permite introduzir no mercado, mas vai-se também estudar esse medicamento em função de comparadores. E como o panorama europeu não é, de facto, equitativo, já ouvimos, até em termos de acesso dos possíveis comparadores, esse aconselhamento tem que ser, de facto, feito muito inicialmente, até porque se vão ter que fazer estudos contra comparadores e é preciso ter aquilo que é a realidade europeia. E, portanto, havendo este aconselhamento, participando neste aconselhamento, quer os doentes ao início, quer os clínicos, e pedindo desculpa às outras áreas da ciência, mas de facto aqui os médicos são fundamentais na determinação deste benefício-risco e, sobretudo, desta comparabilidade com os seus comparadores, porque essa avaliação farmacoterapêutica deve ser feita essencialmente por médicos. E até monitorização, não é, doutor Heitor? Não quero menorizar mais nada, nem nenhuma área da ciência, mas, de facto, havendo esse aconselhamento muito precoce, obviamente isto tenderá a que, quando se chegar à avaliação final feita pelo grupo que vai estar sediado na Comissão Europeia numa fase inicial, e que o grupo de coordenação estará a tratar, obviamente será depois muito mais célere e acreditamos que isso pode vir a acontecer. Obviamente, até lá, há depois o reverso da medalha. Isto vai começar gradualmente por áreas terapêuticas, não vai abranger todos os medicamentos, mas, como dizia uma pessoa com quem trabalhei, de facto, quando começaram os processos centralizados e os reconhecimentos mútuos, todos começaram também gradualmente, e hoje qualquer medicamento inovador é obrigatoriamente submetido por processo centralizado, e é aí que vamos terminar neste percurso que vamos fazer com este novo regulamento. Agora, até lá, o que é importante é que neste regulamento haja também uma consensualização entre todas as partes interessadas, porque senão não vai funcionar. E essas partes interessadas são os doentes, são os médicos, é a indústria. Pois, claro. É a indústria. Aliás, deixe-me pegar nessa porque sua sem deixa. a indústria não há esta inovação. Doutor Heitor, deixe-me pegar nessa sua deixa, porque até lá, como dizia bem, e já vamos perguntar à doutora Mariane como é que vai ser até lá, com estas limitações, efetivamente, aos encargos, há empresas, há farmacêuticas... Eu queria depois dar-lhe a outra fase, que é a fase nacional. Mas até lá, ainda numa fase europeia, temos de facto consensualizar aquilo que são as orientações para essa avaliação farmacoterapêutica. E elas não podem ser o resultado de uma decisão dos Estados. Elas têm que ser o resultado de uma decisão dos Estados partilhada com todas as outras partes interessadas.
médicos, farmacêuticos, académicos, doentes, todos os que têm que estar envolvidos neste processo. E, simultaneamente, a nível nacional, não vale a pena estarmos a desenvolver grandes orientações nacionais que depois venham a confundir ou conflituar com estas que são europeias, porque temos todos de trabalhar para o mesmo percurso. E, nesse sentido, o Infarmed propôs-se rever as diretrizes para a avaliação farmacoterapêutica dos medicamentos, e um dos receios que, enquanto a Apifarma, temos é que se possa estar a desenvolver um processo nacional ao arrepio daquilo que deve ser um processo europeu, já que todos resolvemos trilhar esse caminho e bem. E isto é importante, que haja esta consensualização e que ela seja partilhada. Já volto a si, porque nada como ouvir a doutora Mariane sobre a questão precisamente que está a levantar. Doutora Mariane, também na sua apresentação, refere que temos até 2025 para implementar, mas não pode ser antes. Portugal não pode, por exemplo, implementar para o ano, tendo também em consideração as questões que o doutor Heitor acabou de levantar. Antes de mais, deixe-me cumprimentar os colegas aqui do debate e agradecer as palavras do Dr. Heitor, porque de facto tentei aqui de alguma maneira conter o meu como dizer, o meu entusiasmo em relação a este regulamento, porque de facto foi algo que nos deu muito trabalho e em que acreditamos verdadeiramente. E o Dr. Heitor, pronto, fez um bocadinho esse papel por mim e eu consegui manter até agora, até há bocadinho, agora já não, já estou mesmo a mostrar o meu orgulho incrível neste regulamento que foi aprovado, ou que foi negociado no âmbito da nossa presidência. Em relação à questão que coloca, o regulamento tem 3 anos para implementação. Porquê? Porque ele prevê uma série de atos delegados, uma série de questões legais que têm que ser previstas anteriormente, mas neste processo nós não estamos, neste meio tempo até à aplicação do regulamento, nós não estamos parados, Portugal não está parado e os Estados-membros também não. Existe um consórcio que, no fundo, é a evolução daquilo que foi o projeto da EUNETA, um consórcio de agências de avaliação de tecnologias da saúde, da qual o Infarmed faz parte ativa, que o que é que este consórcio está a fazer? Está a rever todas as orientações de trabalho conjunto, seja para as consultas científicas, seja para as avaliações clínicas conjuntas também, para que quando o regulamento entrar em vigor, tudo esteja preparado e a avaliação, as primeiras avaliações possam decorrer com tranquilidade e não haja aqui uma perda de tempo, porque já está tudo preparado neste processo. Em relação a avaliações conjuntas, neste meio tempo estão previstas algumas avaliações conjuntas, também com o objetivo de já testarmos as orientações que estamos a desenvolver no âmbito deste grupo. Até lá, tirando a fase dos Até testes, lá. da preparação. Até lá, a nível nacional, vamos continuar a fazer o nosso trabalho como temos feito até aqui. Obviamente, já preparando, não é o objetivo do Infarmed burocratizar a avaliação farmacoterapêutica quando a entrada em vigor do regulamento, enquanto a entrada da aplicação do regulamento. Já em relação às avaliações clínicas conjuntas que foram feitas no âmbito do projeto EUNETA, deste projeto voluntário do qual o Infarmed também já participa há bastantes anos, ativamente, por um lado ativamente enquanto avaliadores, com os nossos peritos e com os nossos peritos da casa e os peritos clínicos da Comissão de Avaliação de Tecnologias de Saúde, mas também sempre considerou as avaliações clínicas conjuntas feitas pelas outras entidades que fazem parte da EUNETA. E sempre que existe uma avaliação conjunta, voluntária no caso, para nós não é importante. O que é importante é que
havendo as condições para as podermos aplicar, e nós trabalhamos para podê-las aplicar, nomeadamente em que nestas avaliações estejam incluídos os comparadores, que são aquilo que é a prática clínica em Portugal, nós já utilizamos essas avaliações e, portanto, o objetivo do Infarmed é sempre o de simplificar sem perder a qualidade da avaliação, que obviamente também é bastante importante para todos nós. Tâmara, pelo que percebemos, há aqui um alinhamento, há aqui um guião, mas para já tudo na mesma. A questão é que a pandemia veio tornar tudo mais premente, certo? A pandemia dramatizou ainda mais o cenário para os doentes e os até então não doentes, ou seja, a prevenção deixou de existir completamente. A prevenção é um pilar fundamental no nosso trabalho. É muito importante identificar as pessoas com altíssimo risco para cancro hereditário antes que fiquem doentes. Depois temos muitos diagnósticos tardios porque há uma falta de atenção aos primeiros sintomas, porque ninguém acha que uma jovem grávida de 27 anos pode ter um cancro da mama já metastizado, é desvalorizado e por aí adiante. Portanto, temos aqui, eu disse durante a pandemia, que ainda estamos em plena pandemia, aliás, Não isto acabou, parece claro. não acabar. Claro. E temos aqui já um trabalhão enorme para amparar a montanha de doentes já avançados que geramos por negligenciar totalmente a prevenção durante a pandemia. Mas o que é que está a ser prometido aos doentes? Por exemplo, nós ainda ouvimos também na apresentação da doutora Mariane, neste balanço da presidência portuguesa do Conselho Europeu, prometeu-se, aliás, está na página do Infarmed, aos portugueses mais equidade no processo, não é? E até maior rapidez no processo. E acha que isto é para cumprir a curto prazo? Sentem que isto está a ser cumprido? Não estou a ver bem como, porque nós antes já estávamos mal, agora estamos pior. Como é que podemos melhorar a resposta agora, não é? Se não temos condições. Primeiro temos que criar condições. Aliás, devíamos ter prevenido o que aconteceu, mas não foi o caso, agora não vale a pena insistir. Mas fala-se sempre do doente no centro destes discursos. Sentem que lá estão, Tamara? Não, estamos na conversa, estamos em todo lado, em todos os documentos, consta centralização no doente. Na prática, não estamos a ver isso bem acontecer. Portanto, eu imagino que esperava que isto se concretizasse com estas alterações ao regulamento europeu, certo? Sim, uma vez que também há um envolvimento ativo de representantes, com certeza que visa a centralização do doente no processo. Não tenho dúvidas sobre isso. E é o caminho certo, porque se não envolvemos as pessoas em causa, é difícil também determinar as necessidades reais e onde queremos chegar e porquê, não é? Isso é fundamental. Claro, é uma das janelas de oportunidade que não podemos desperdiçar efetivamente. Mas depois, e já passamos ao Dr. Heitor, mas depois, permita-me, vemos situações, o impacto das redes sociais ou do espaço mediático, por exemplo, o acesso com os apelos desesperados, por exemplo, da Bebé Matilde, o caso de Mafalda Bramel, Constança Bramel, mesmo o caso das mulheres com cancro da mama, com aquela alteração genética, tudo isto depois parece impulsionar uma resposta, não é? Pois, parece que estamos dependentes destes reféns, destes... Sim, mas é um cenário que é uma realidade, ou seja, se nós fazemos barulho com os mídia, de repente a resposta surge, mas acho que não deve ser o caminho. Aliás, acho lamentável as pessoas terem que expor-se publicamente a si e a sua família, em consequência, com essa situação e pedir publicamente na televisão e no rádio e nas revistas para terem acesso a um medicamento que, repito, aumenta a sobrevida, melhora a qualidade de vida, deixa a pessoa na produtividade, que isso também ajuda a economia do país, não é?
versus aquela quimioterapia habitual que deita a pessoa na cama durante 3 dias, é incapaz de trabalhar, tem os efeitos secundários todos que sabemos. Portanto, não faz sentido. É preciso ver o cenário no total, não é só fazer as continhas por este medicamento ser mais caro do que aquele, é ver the whole picture. Claro. Eu pedia-lhe passar só ao doutor Heitor, até que, porque por trás da bebé Matilde, por trás da Constança Bradel, que já não está entre nós, ou das mulheres com cancro da mama com mutação BRCA, há muitos outros doentes que também não chegam ao espaço mediático. E doutor Heitor, também como representante aqui da Apifarma, como é que sente também esta mudança quase deste cenário mediático que temos assistido, particularmente nos últimos anos? Isto para a indústria também é complicado. Já está respondido. Não é, isso não é, expõe as pessoas e não é a solução. A solução Claro. é de facto que nós, enquanto sociedade, consigamos funcionar como deve ser, não é? E o funcionar como deve ser é cumprir os prazos expectáveis naquilo que é uma avaliação económica, porque compreendemos que ela tem que ser feita, porque quem decide politicamente também tem que ter dados para o fazer e a avaliação fármaco-económica não é mais do que isso, é habilitar o poder político a tomar uma decisão, mas ela tem que ser feita em tempo, porque aquilo que está previsto na legislação é uma coisa, aquilo que se passa na prática é uma coisa completamente diferente, porque quando estamos a falar deste regulamento, o que estamos a dizer aqui é que ele nos traz a expectativa de que uma parte da avaliação é feita em tempo. Mas há aqui uma coisa que eu queria reforçar, mas de facto, até lá, nós em Portugal também o melhor, antes de fazermos muita inovação, é procurarmos alinhar essa inovação e por aí eu queria de facto reforçar este ponto, que a metodologia de avaliação farmacoterapêutica não queríamos uma realidade nacional que depois não tenha nada a ver com aquilo que é a realidade europeia, não é? Portanto, que tenhamos isso em consideração, já que se pretende também inovar nesta área e pretende mudar, mas que se mude tendo com um norte aquilo que se vai fazer de futuro. Segundo, a doutora Mariana Cossito não disse, e eu acompanhei este processo de muito próximo, enfim, do outro lado, mas o regulamento não é perfeito. O regulamento não obriga os Estados-membros a seguir o resultado da avaliação. Eu aqui confio no que a doutora Mariana dá como compromisso do Infarmed, porque é o que o Infarmed tem feito. Aliás, tem nas suas perguntas e respostas no seu site, de que utilizará para a sua avaliação económica aquilo que são os resultados da avaliação clínica, ou farmacoterapêutica, da primeira parte. E tem-no feito, e portanto, julgo, foi um lutador por este regulamento, tentou, de facto, até defender a solução de que ela fosse obrigatória para todos os países da Europa, depois conciliou com países como a Alemanha e a França, nós também temos a dimensão que temos, mas ela, de facto, não é obrigatória. Mas esperemos que e acha que isso pode fragilizar de algum modo? Esperemos que o sistema funcione, que não haja países depois a querer avaliar por cima e, sobretudo, que estou em Portugal, confio que o Infarmed não vai ter essa tentação. Dito isto, agora vamos à realidade nacional. A realidade nacional ela não termina numa avaliação entre a inovação e o comparador. Não termina na avaliação farmacoterapêutica, ela prossegue por uma avaliação económica e prossegue numa decisão política. E o que acontece é que, além dos atrasos nessa avaliação inicial farmacoterapêutica, que o Infarmed tem procurado melhorar, e também temos que o dizer, mas há uma decisão de negociação e uma decisão política que é muito atrasada, claramente, e que tem vindo a prolongar-se cada vez mais. E aí dá esta fotografia que nos foi apresentada no Weight Indicator. Aliás, os dados de Portugal são fornecidos pela Apifarma, portanto, e são os dados que constam dos dados oficiais, portanto, não é mais do que isso. E
de facto dá esta desconformidade na rapidez de acesso. E, portanto, torna a Europa, ao contrário daquilo que nós gostamos de dizer que somos cidadãos europeus, não. Nós somos, de facto, nesta matéria, cada vez mais cidadãos de Portugal, cidadãos de Espanha, cidadãos do Reino Unido, cidadãos da Alemanha, porque cada um tem Faz a a sua sua maneira. rapidez de acesso. Há aqui uma coisa, porque ela vai ser também até mencionada, julgo eu, naquilo que é a sessão seguinte, que tem a ver com a disponibilidade. E há aqui uma coisa que temos que dizer sobre a disponibilidade. Ela tem melhorado, aliás, vai-se verificar isso, e mesmo nos indicadores da FP melhora, mas ela só tem a ver com uma coisa. A indústria farmacêutica está a fornecer gratuitamente tudo aquilo que são os medicamentos, em que os doentes têm acesso antes da avaliação farmacoterapêutica. O acesso tem melhorado, mas eles têm melhorado com o contributo da indústria farmacêutica. Porque eles têm melhorado, porque eles só obrigatoriamente a existência de um PAP, que é o Programa de Acesso Precoce, e só no âmbito desse PAP, que eles podem ser fornecidos e são fornecidos gratuitamente. Mas... E eles têm aumentado ou têm diminuído, doutor Heitor? Diminuído. Os próprios programas de acesso precoce têm sido um instrumento os para... Os próprios programas de acesso precoce seguem a numerologia ou a quantificação daquilo que é a introdução de inovação, porque hoje não consegue, ou não consegue que um doente tenha acesso, ou o doente não consegue ter acesso a qualquer coisa que esteja neste processo de avaliação do Infarmed, em que, de facto, o processo de decisão negocial, de preço e de decisão política tem prolongado bastante, e em que, por vezes, a avaliação mesmo mais técnica, digamos, também foi algumas vezes utilizada como almofada para aligeirar o peso dos atrasos da decisão política. Sejamos também muito claros sobre isso. Há aqui uma gestão política destes tempos também, digamos, mas, na verdade, esses PAPs são obrigatórios, porque senão o doente não tem acesso, portanto, Claro. eles seguem. Mas, mais uma vez, também que pode servir como um elemento Não, mas há da aqui que simetria. reforçar há aqui que reforçar, de facto, a colaboração da indústria, porque estas melhorias que se vêem na disponibilidade porque o estudo do Waiter não capta esses pormenores, mas eles devem-se ao facto de, hoje, as AOEs não serem pagas, são gratuitas, na sua maioria, porque estão no âmbito destes PAPs. Há outra questão, depois, que eu gostava de falar nesta decisão política e nesta negociação económica, que também nós temos aqui que trilhar um outro caminho, porque nós não podemos continuar a ter um processo negocial em que se fazem acordos de partilha de risco, e isso eles existem pela Europa toda, mas em que Portugal tem uma particularidade em que a maioria ou a generalidade dos acordos são de facto acordos financeiros, mas em que o risco é todo da indústria. Ou seja, ultrapassados os limites de encargos previstos nesses acordos, a indústria, desculpem a dureza das palavras, paga tudo, que não existe noutros países, e temos que trilhar aqui um outro caminho também neste processo. Há aqui uma questão que é a questão da sustentabilidade dos sistemas, é importante aqui como é importante na Alemanha. E o Infarmed, enfim, hoje estou no elogiómetro do Infarmed, mas o Infarmed propôs nas conclusões, entre algumas menos positivas, mas outras positivas, propôs como solução que todos nos juntássemos a nível europeu, naquilo que se designava o Fórum de Alto Nível, em que juntava todos os stakeholders, desde os doentes até às seguradoras, às autoridades reguladoras, a todos, para discutir, porque a revisão da legislação farmacêutica, da estratégia farmacêutica, vai tocar esses pontos para discutir como é que vamos tornar os sistemas mais sustentáveis. Porque nós não podemos, de facto, funcionar. E que aqui, em Portugal, já que esse fórum de alto nível não passou exatamente como Portugal o propôs, mas que nós aqui em Portugal nos consigamos juntar todos e, de facto, discutir em conjunto como é que vamos tornar isso sustentável. Mas a sustentabilidade não passa por o risco estar, de facto, todo na indústria farmacêutica,
passa por todos colaborarmos nisso e encontrarmos uma solução conjunta. E eu diria que não consigamos nós fazer isso em Portugal. Porque não podemos funcionar ao toque, desculpa a expressão, mas dos doentes Que entram em justamente, claro, porque se sentem na pele, obviamente. vêm bradar para a comunicação social. Não se importa de passar, porque deu a deixa perfeita para a Tamara. Tamara, acaba aqui vários pontos, obviamente, de conciliar com as preocupações que têm as associações de doentes, com certeza. Com certeza, e queria dar um enfoque na sustentabilidade do sistema, porque nós estamos sempre a discutir o acesso ao medicamento e vamos ter cada vez mais discussões, vamos ter cada vez mais inovação e temos que pensar como vamos pagar isso e quem vai pagar. Eu digo sempre que o fundamento da sustentabilidade de um sistema é a prevenção da doença e do desperdício. Nós temos que focar muito no enorme desperdício que se está a praticar todos os dias na saúde. Isso começa em coisas simples. Um doente quer pedir o seu processo, as suas análises, é um filme de terror. Há hospitais que, por um procedimento super velho, nunca revisto, dificultam enormemente esse acesso aos seus próprios dados. Ou seja, isso não faz sentido. Isso duplica, triplica exames e análises, que é completamente desnecessário. É desperdício do sistema. E há muitos outros problemas que são muito fáceis de identificar e de resolver. Mas alguém tem que começar a trabalhar no desperdício que se pratica, porque temos um orçamento, o orçamento para a prevenção também é outra questão lamentável, que é 1%, mas temos um orçamento que até se dá para trabalhar. Agora, se gastamos mal o dinheiro e não poupamos prevenindo o desperdício e a doença, aí então vai ser difícil reinvestir em mais e melhor saúde para os portugueses. E depois também estes desequilíbrios, imagino eu, porque depois o Dr. Heitor referia muito bem nos programas de acesso precoce e até nas autorizações de utilização especial, excepcional. Mas a questão é que um hospital pede, outro hospital ao lado pode não pedir, portanto, o doente fica quase numa roleta russa, não é? Onde vou parar e depois vamos ver como corre. Por isso é tão importante os doentes também estarem informados sobre alguns direitos que têm, entre outros, pedir outras opiniões em outros hospitais, escolher onde querem ser tratados. Isso consta tudo nos direitos dos doentes. E há um documento muito bem feito pela Liga Portuguesa contra o Cancro sobre os direitos do doente oncológico, que aconselho vivamente a toda a gente ler e estudar, porque vão descobrir muitos direitos que não faziam ideia que tinham. Uma prioridade que punha, nomeadamente neste tempo que vai demorar até à aplicação deste regulamento que vamos ter uma visão mais otimista, que prioridade punha desde já em cima da mesa, Tamara? Uma prioridade é certamente libertar os medicamentos que já têm o seu valor comprovado e que não há qualquer discussão possível. E quando é um médico que acompanha o doente que decide que este medicamento comercializado e autorizado para esta situação é necessário para esta doente, então não sei quem pode questionar essa decisão, partindo do princípio que o médico faz sempre melhor escolha, conforme melhores práticas, para tratar melhor o seu doente. Já agora, também para finalizar com o Dr. Heitor, os pontos que tocou há pouco e quase aqui em remate, que o nosso tempo está a acabar. Ao Dr. Heitor, eu perguntava-lhe se depois do que expôs também e dos alertas pertinentes que deixou, se terá o mecanismo que foi criado para travar os abusos da indústria ter-se tornado ele próprio num abuso à limitação do acesso. Paula, desculpe perguntar-lhe, mas que abusos da indústria?
Não, há uns anos, como sabe, a lei foi alterada, supostamente até por causa dos delegados de informação médica, e todo o acesso que supostamente, em termos de guarda-chuva, por alguns escândalos que existiram, e às vezes, como é óbvio, em todas as áreas, muitas vezes paga o justo pelo pecador, mas a lei foi alterada e impôs algumas restrições, algumas até consideráveis, do acesso à indústria, nomeadamente às unidades de saúde e aos próprios agentes da saúde. Entre outras medidas que conhece a lei melhor que eu. E eu perguntava-lhe se esse tal mecanismo não se terá tornado ele próprio um abusador e tornasse um mecanismo de limitação. Eu, sinceramente, Pablo, olha, vou-lhe dizer, que acabou de dizer, por justo pago ao pecador, e há outra frase bem portuguesa que resume a situação. A árvore não faz a floresta. Não posso... não é uma árvore que nos diz que a floresta está podre. Mas às vezes por uma árvore pode pagar a floresta toda. Pode pagar a floresta toda, mas não torna a floresta toda ela cheia de árvores podres. Isto é para dizer que, de facto, a indústria farmacêutica é das primeiras atividades, em Portugal, que eu saiba, que se rege por códigos deontológicos muito estritos na sua atividade. Aliás, tem protocolos depois estabelecidos à luz desses códigos com a Ordem dos Médicos e com a Ordem dos Farmacêuticos e cumpre-os escrupulosamente. Como em tudo na vida, haverá sempre alguém que, mas não é essa que faz a fotografia. Portanto, agora, em relação ao resto, a indústria não deixará nunca de cumprir aquilo que é uma sua obrigação, que é a formação dos Mas médicos, este modelo de financiamento... já que o Estado não a cumpre. E, portanto, a informação e a formação médicas e farmacêutica é uma obrigação da indústria, porque não se introduz inovação sem que as pessoas que a vão utilizar, e neste caso os médicos que a vão prescrever, os farmacêuticos hospitalares e os outros da oficina que a vão dispensar, a conheçam bem naquilo que são as suas virtudes e naquilo que são os seus defeitos. E isso a indústria tem que o cumprir. Portanto, eu aí diria que não há abuso, é apenas o cumprimento de uma missão e responsabilidade social para com as nossas partes interessadas e, acima de tudo, para com os doentes, porque os doentes têm que ser tratados com quem sabe que está habilitado a prescrever e conhece o que vai prescrever e com quem está habilitado a dispensar e sabe o que vai dispensar. No circuito normal. Sim, não se diga. Mas não sei, eu só gostava de dizer também aqui uma coisa que tem a ver com Portugal. Eu costumo dizer que os enquadramentos regulatórios, a legislação, nunca são nem nunca serão na vida um fim em si mesmo. Se viverem para si mesmos, por aí ficarão. Portanto, este regulamento só terá interesse cumprir o seu papel e os vários Estados-membros cumprirem o seu papel, que é acelerar a primeira parte da inovação farmacoterapêutica. E se os Estados-membros, e Portugal particularmente, que é onde estou, é onde vivo, e é onde posso ficar doente, e é onde tenho familiares doentes, neste momento tenho um familiar doente, de facto é o país que depois tem outra função a cumprir, que é dar o acesso, porque a parte económica que tem a ver com as tais comparações dos dinheiros, mas enfim, a realidade é esta, porque nós não vamos querer pagar ao preço da Alemanha e a Alemanha gostaria de pagar ao preço de Portugal. E o sistema está montado para que os preços tenham em consideração uma coisa que é importante, que é o poder de compra de cada país em função da sua paridade de poder de compra, não é? E depois também levantei muito bem aí a questão da transparência até nesse ponto. Agradeço a todos, o nosso tempo voou. Doutora Mariane Concito, muito obrigada. Doutor Heitor Costa, Tamara Milagre, obrigada a todos. Obrigado. Vamos aproveitar estes pontos também para suscitar o interesse para a segunda parte desta edição do Fórum do Medicamento, onde vamos também, logo na abertura, conhecer os resultados do Índice Nacional de Acesso ao Medicamento, um estudo da Faculdade de Farmácia da Universidade de Lisboa. É tempo de uma breve pausa, 15 minutos, e já voltamos. Muito obrigada, até já.